Oi, Michele. Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Bem, sem muitas delongas, né? Eu vou iniciar aqui com a apresentação. Gente, é o seguinte, deixa eu só parar aqui um pouquinho para contextualizar vocês rapidinho. O que que acontece? O Compras, a gente tinha o lançamento dessa dispensa com disputa naquela tela laranja, que a gente chama de SEASGNet. A tela laranja, hoje, ela é responsável pelo lançamento da dispensa com disputa, era, até então, pregão, concorrência, é, pregão, concorrência com as suas eventuais tipos de contratação, todos são feitos no SEASGNet. O movimento que o Compras vai fazer é para que todas essas contratações venham para cá, para o novo DC, para o novo divulgação de compras. Então, o dispensa com disputa é o primeiro passo para que as demais contratações venham para cá. Então, esse é a, vamos dizer assim, o engatinhar para que as outras demais contratações venham para cá, tá bom? Então, eu vou passar para vocês aqui. Algumas coisas vão continuar da mesma forma que era a contratação sem disputa e inexigibilidade, vão continuar do mesmo jeito agora para a contratação com disputa, não muda muita coisa. Para quem já tinha o hábito de mexer, eu acredito que seja tranquilo. Quem não tinha o hábito de mexer, a gente tem oficinas aqui que fala sobre contratação sem disputa, inexigibilidade, tem uma oficina que fala sobre IRP, em dispensa sem disputa. Então, assim, a gente tem várias oficinas aqui que tratam desse tema especificamente, tá? Então, para você que nunca viu esse sistema ou nunca mexeu, por exemplo, você nunca fez uma contratação sem disputa ou uma inexigibilidade, faz só contratação com disputa, você pode assistir algumas outras oficinas, depois eu peço a Michelle que mostre aqui direitinho onde é que ficam essas oficinas, tá, Mi? Para que as pessoas possam se localizar aí, tá bom? Então vamos lá. Agora eu vou compartilhar aqui minha tela e a gente vai falar aqui primeiramente sobre o acesso ao sistema. Eu gosto sempre de começar com essa parte, por quê? Porque tem gente que também está chegando por aí hoje, né? Então a gente faz esse preâmbulo aqui. A gente tem aqui a nossa página do compras.sp.gov.br, que é o nosso portal de compras. Nesse portal de compras, a gente tem essa parte aqui que se chama Agente Público. Dentro dessa página, nós temos acesso aqui ao compras.gov.br em dois ambientes, produção e treinamento. Para as nossas oficinas e para que você possa também treinar, fazer contratações e ver como que funciona o sistema, sem que isso comprometa o seu trabalho ali no dia a dia, você pode usar esse ambiente aqui, que é um ambiente de treinamento e que é o ambiente que nós vamos usar hoje para fazer essa apresentação, tá certo? Então, tá aqui ambiente de treinamento. Para o dia a dia, para você lançar mesmo as suas contratações, você usa o ambiente de produção. Então, essa aqui é a telinha de login. Como que eu sei que eu estou no ambiente de treinamento? Aqui, ó, ambiente de treinamento, tá certo? Então, você, quando fizer o login, vai estar escrito aqui em laranja, ambiente de treinamento. Você vai colocar o seu CPF, sua senha, que é a mesma utilizada para o ambiente de produção, e vai fazer o login. Beleza, eu fiz o login, estou na minha área de trabalho. Quando eu estou lá na minha área de trabalho, eu tenho essas três colunas aqui que finalizam as minhas contratações que eu estou em edição, fazendo planejamento aqui, as que já estão na etapa de seleção do fornecedor e as que estão finalizadas. E aí a gente vai poder observar que as dispensas que a gente está tratando, essas que a gente vai começar a editar, elas vão aparecer aqui para a edição, tá? Então isso aqui é muito importante vocês depois observarem quando vocês estiverem tratando de uma dispensa. E a gente vem para a nossa primeira mudança, que é o quê? Antes, a gente acessava aqui no menu o divulgação de compras. Agora, a gente vai passar a acessar o novo divulgação de compras. Então, isso é uma alteração. A gente não vai mais entrar pela tela laranja quando a gente for falar de dispensa, nem dispensa com disputa, nem dispensa sem disputa, nem inexigibilidade. Nenhum tipo de contratação direta é feito mais agora por meio do antigo divulgação de compras. Agora a gente só vai usar o novo divulgação de compras,
tá bom? Então, a gente sai desse acesso do menu para esse acesso do menu, tá certo? Uma outra mudança que a gente tem é o seguinte, essa aqui é a carinha do novo divulgação de compra. Antes, eu não sei se vocês vão se recordar, mas lá no novo divulgação, na tela do SEASGNet, a gente sempre colocava o número 9 na frente e dava uma numeração para nossa contratação, né? Então a gente ia lá e colocava assim, 9 e colocava o número da contratação que estava acontecendo no órgão. Então, por exemplo, a minha contratação hoje do pregão, por exemplo, meu pregão hoje é o 23 da minha instituição. A minha dispensa era número 12. Agora não, agora os números eles são criados pelo sistema, tá? São números que a gente chama de incrementais. Eles são criados conforme você for criando as suas contratações no sistema. Como que eu posso criar contratações no sistema hoje? Eu posso criar direto do novo DC, por esse botão criar, e aí essa contratação que é criada aqui pelo novo DC, ela é uma contratação que não está no PGC, não está no PCA, ela é uma contratação criada aqui direto do novo DC, ela não passa por toda a tramitação do PCA, ou eu posso e devo, né, dar andamento ao meu PCA. Então, aquela minha contratação, que eu fiz o meu PCA do ano passado, que eu estou executando o meu PCA 2025 agora, e que essa contratação ela deve ser feita por uma contratação de dispensa com disputa, eu vou vir aqui no meu PCA e eu vou receber a minha contratação. Então, assim, a gente já teve algumas oficinas, já conversamos várias vezes sobre essa questão de como a gente faz o recebimento de uma contratação, como que a gente dá andamento a essa contratação, e até então a gente fazia isso apenas para inexigibilidade e dispensa sem disputa. Agora a gente vai ter mais um tipo de contratação, que é a dispensa com disputa. Tudo bem? Então, qual é a diferença que vai ter se eu criar a minha contratação aqui? É que ela já nasce em edição. Aqui, ó. Ela já nasce aqui com esse coisinho aqui em edição. Como que eu sei que a minha dispensa, como que eu sei que a minha contratação, ela é proveniente do meu PCA? É porque ela tem um envelopinho e ela pode ser devolvida aqui pelo novo divulgação de contas, tá certo? Então, logo olhando assim de cara, a gente já sabe a diferença entre uma e outra. Certinho? Beleza. Estou com uma contratação que veio do meu PCA, tá certo. Eu tenho certeza que é ela mesmo que eu estou em execução. Eu vou dar provimento a essa minha contratação. O que que eu vou fazer? Eu vou clicar no meu envelopinho e eu vou receber. A partir do momento que eu recebo a minha contratação, eu já não consigo mais devolvê-la. Não consigo mais tirá-la do PCA, ela vai ficar no PCA para tudo sempre, amém. Tá certo? Então, isso aí também já foi falado em algumas oficinas. É importante a gente deixar claro aqui que a gente só pode receber uma contratação se a gente tiver a certeza que essa contratação realmente está pronta para ser executada no ano corrente do PCA. Recebi minha contratação, ela vai se tornar em edição. Então, ela se torna, né, visivelmente aqui, como as outras demais que são criadas aqui também. O diferencial é que a gente sabe que a gente recebeu essa contratação vinda lá do PCA. Por quê? Porque ela vai trazer já o título da contratação, a data estimada para o início e a data estimada para o final da contratação. Então, esses dados, eles já vão ser dados lá do meu PCA, tá certo? E aí, a gente vai começar a preencher os dados básicos da contratação. Então, a gente vai começar a fazer e colocar aqui todos os dados que a gente precisa para poder dar andamento aí na contratação. Como eu disse, até aqui não tem nenhuma diferença entre o que a gente já fazia e o que a gente está fazendo, tá bom? O que que vai mudar agora? Aqui continua tendo dispensa de licitação e inexigibilidade de credenciamento, continua tendo os mesmos tipos de contratação, eu vou colocar o número do meu processo, só que na parte de fundamentação legal, agora eu tenho esse campinho aqui, ó, que eu vou ter que clicar nele para poder definir qual é a minha fundamentação legal, tá certo? Então, eu vou clicar nele e ele vai me abrir um pop-up com várias
fundamentações legais. Então, eu não tenho mais só o artigo 75 que eu tinha anteriormente. Eu tenho várias fundamentações legais. E aí, eu vou escolher aqui a 14.133, o artigo que eu quero escolher. Por quê? Porque para o governo federal, tem outras legislações também que podem ser compradas com dispensa com disputa. Então, você pode colocar aqui vários incisos, do 1, 2, 3, porque o artigo 75, ele pode ter dispensa com disputa para todos os incisos, não só para o inciso 1 e 2, tá certo? Beleza. Sinalizou aqui o inciso 2, coloquei, finalizei, selecionei, beleza, ele vai colocar aqui a descrição detalhada desse inciso. Vou salvar e vou passar para a próxima. Então, a fundamentação legal, ela vai ficar vinculada aqui do mesmo jeito que ficava antes, a única diferença é que agora eu coloco por aqui. E aí, esse campo aqui, ele é um campo novo, tá? Ele é um campo novo por quê? Porque agora você vai dizer se o modo de disputa ele não se aplica ou se ele é uma dispensa com disputa, tá certo? E isso aqui vai mudar a forma como a gente vai lidar com os itens posteriormente, tá certo? Então, aqui a gente vai colocar que é com disputa, a categoria vem herdada do PCA, que é serviço ou material, a moeda corrente, a data estimada para o início do processo da contratação e por fim do processo da contratação, que já estavam lá no PCA. Beleza? Alguma pergunta? Tem uma, Vanessa. A Ah, publicação do resultado no PNCP da dispensa sem disputa vai continuar a ser publicada da mesma forma no novo DC? sim. O que era sem disputa não mudou, tá? Vai continuar do mesmo jeito. E o com disputa também vai ser publicado no PNCP quando acabar a disputa da mesma forma, tá certo? Nada mudou, gente, do que era. A única coisa que muda agora é que a publicação da dispensa com disputa veio para cá. E aí ela vai acontecer é, a, a disputa como era da outra forma também, do mesmo jeito que era, com disputa, vai para a fase de etapa de lances, as outras fases continuam iguais. A única coisa que mudou foi a forma como a gente insere, que não é na tela laranja mais, é nessa tela aqui. Beleza? E aí, aqui eu achei importante trazer para vocês uma coisa que é a questão da data do início do recebimento da proposta e a data do fim do recebimento da proposta, porque isso mudou um pouco em relação ao sistema lá que a gente estava acostumado a preencher. O que que acontece? A data do início do recebimento da proposta sempre vai ser o dia útil subsequente. Então, a não ser que você queira preencher para outro dia. Então, por exemplo, eu não quero fazer para amanhã, né? Eu quero colocar para o dia 29, que é segunda-feira. Tudo bem, não tem problema. Ao invés de você colocar para o dia 26 de setembro, você pode colocar para o dia 29. Ok, isso é uma escolha de quem está publicando. Mas a data de início é sempre o dia útil subsequente ao que você está publicando. O horário do início de recebimento da proposta, você também pode colocar o horário que você quiser. Você pode colocar 8 da manhã, 9 da manhã, 10 da manhã. É o horário que você colocar, é o horário que o fornecedor vai conseguir abrir o sistema para conseguir inserir as propostas no sistema. Tá certo? Beleza. Isso aí é a data do início de recebimento da proposta. Ok. A data fim de recebimento da proposta são 3 dias úteis depois. Então, você vai contar como? Como que se contam os prazos? Exclui-se o primeiro dia, inclui-se o último dia. Então, a gente exclui o dia da publicação, no caso aqui o dia 29, conta dia 30, dia 1º, dia 2 é o terceiro dia. E aí, essas 6 horas aqui do prazo de etapa de lances, você vai somar ao horário do fim de recebimento de propostas aqui. Então, como que funciona? São 6 horas de etapa de lance. Se eu começar às 8 da manhã, 8 e 6, 14, vai acabar às 14 horas. Se eu começar às 9 horas, vai acabar às 13. Se eu começar, e assim sucessivamente. Qual é o horário mais tarde que eu posso começar? Meio-dia. Porque meio-dia vai acabar às 18 horas.
Então, aqui, na data do fim do recebimento das propostas, você vai colocar o horário que você vai acabar o fim do recebimento das propostas, somado ao prazo da etapa de lance. Por isso que eu coloquei meio-dia aqui, porque meio-dia é a data, é o horário maior que você pode inserir de disputa, porque somado às 6 horas do período de disputa, vai dar 18 horas, que é o horário que vai tardar e vai encerrar o período de etapa de lance, tá? Isso não muda em questão ao sistema anterior, porque também eram 6 horas, mas a forma de preenchimento que está diferente nesse sentido, beleza? Acho que ficou claro, não sei se para todo mundo. Acho que tem algumas perguntas aí, né, Cá? Quer falar? Tem. Aquela que você respondeu anterior foi a da Cláudia, agora tem o Marcinho da USP Reitoria. Vanessa, boa tarde. Se eu tiver 2 DFDs para essa contratação publicada no PCA, posso reutilizar o mesmo ID para fazer uma nova divulgação? Não, Em é um. resumo, é permitido Hum, utilizar o mesmo ID mais de uma vez? não, cada ID é uma contratação. Você vai fazer o seguinte: você tem 2 DFDs, você vai pegar e dividir seus DFDs e criar 2 contratações. Ou você vai criar uma contratação nova e vai vincular aquele DFD e vai justificar. Isso aí é tema de PCA, a gente já falou em algumas oficinas já sobre isso, viu, Márcio? Mas se esses 2 DFDs não fizerem parte de uma mesma contratação, você vai é, voltar lá, devolver essa contratação, separar os DFDs e criar 2 contratações. O Márcio já agradeceu a você. Beleza. Fernando Nunes, eu vou pular aqui porque o Fernando pediu para você repetir novamente essa questão dos tempos, Ah, tá, de prazos beleza. aqui, tá? Aí Tá depois bom. a gente volta com as outras perguntas. Tá. Bem, essa questão do tempo, gente, ela é a mesma forma, tá? Mesma forma que sempre foi a publicação lá no outro sistema. É só a forma como ele está disposto aqui na tela. Então, assim, o início de recebimento da proposta vai ser o dia útil subsequente, o horário que você marcar é a hora que o fornecedor vai conseguir começar a inserir as propostas no sistema, ok? Tranquilamente. A data de fim de recebimento de propostas, você tem que contar 3 dias úteis, 3 dias úteis. Então, você exclui o primeiro dia e inclui o último, tá? Então, nesse caso aqui, eu usei o dia 29, que é segunda-feira, eu excluo segunda, conto terça, quarta, quinta-feira, dia 2. Dia 2, eu vou colocar dia 2 e vou colocar um horário. Esse horário aqui tem que ser somado 6 horas de disputa. Por quê? Porque a dispensa eletrônica, ela dura 6 horas. Então, o horário que você vai colocar de data de fim de recebimento de propostas vai ser sempre entre 8 da manhã e meio-dia, porque você sempre vai somar o tempo de prazo de etapa de lance, que é no mínimo de 6 e no máximo de 10 horas. Então, por exemplo, se você colocar 8 horas da manhã e escolher 6 horas de disputa, você vai ficar de 8 às 14. Mas se você colocar 8 da manhã e escolher 10 horas de disputa, você vai ficar de 8 às 18. Então, é um prazo que você vai colocar entre 6 e 10 horas, que comporte o horário entre 8 e 18, tá certo? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, o horário de meio-dia. Meio-dia é o horário máximo que você pode escolher, porque de meio-dia às 18 eu tenho 6 horas de intervalo. Então, eu só posso escolher de 8 a meio-dia para comportar 6 horas de disputa, de 6 a 10 horas de disputa. Se eu escolher 11 horas, eu vou poder ter de 6 a 7 horas de disputa, porque eu só posso ter de 11 horas da manhã até as 18 horas, certo? Parece um pouco confuso, mas qualquer coisa depois você volta na gravação e ouve mais umas 2 vezes que você vai decorar, viu? Mas é isso. O que O importa é decorar, Fernando já deu joinha aqui e agradeceu. tá bom. Me parece meio confuso, mas no final é tranquilo, tá? Beleza, então vamos lá. Aqui é a participação exclusiva de MEPP, e se não for participação exclusiva de MEPP,
é necessário que coloque a justificativa, isso aqui é a mesma coisa do sistema anterior, tá bom? E aí agora a gente vai para os itens. Fechamos essa parte, tá tranquilo? Peraí, que tem uma Tem aqui. mais perguntas, mas é assim, de uma forma geral, né? Aí você que sabe, você quer que eu te fale agora? Pode falar, Mi, Pode que aí, falar? se tiver na apresentação como um todo, eu já falo logo. Tá. Então, vamos lá, acho que era o Marcos. Se eu não me engano, cadê Marcos aqui? Já perdi Marcos ele. Vinícius Trevisan, é esse? Isso. Pode falar aí, Catu. Aqui, Boa achei. tarde. Sobre publicação de homologação, dispensa. Sem disputa e com disputa, eu tenho necessidade de publicar a homologação no DO e Diário Oficial? Então, isso aí fica de órgão para órgão, né? Tem órgão que publica, tem órgão que não publica. Pela nova lei, para a União, não há essa necessidade de publicação. Mas, pelo que eu sei, parece que aqui no Estado tem um decreto que fala sobre a necessidade de publicação de atos, atos, eu tenho que lembrar agora, eu posso pedir aqui para alguém pegar e trago para vocês, mas tem um decreto aqui que fala sobre publicação de atos administrativos. Aí eu acho que tem para contratos e eu não sei se tem para resultado de homologação também. Então aí depende da estrutura do seu órgão. Mas assim, pela nova lei, não. Pela nova lei, a única coisa que se publica é publicação de aviso de licitação. Então, aí você tem que ver como que funciona aí no seu órgão. Beleza. DR de Taubaté. Existe quantidade de itens para lançar? Exemplo. Não tem limite. Pode lançar 1000 itens se você quiser. 1000 lápis, um lápis verde, outro amarelo, outro azul, outro lápis de 36 cores, cada cor, não tem limite. Ele fala de agrupar, né? Fala assim, ó, tenho 50 itens, posso fazer vários grupos de maneira que fique claro para o fornecedor que ele venderá os produtos por lote, nesse caso? Pode, tem agrupamento agora, pode, tá bem legal mesmo. Marcela Conceição, o aviso de contratação que deve ser anexado, é obrigatório que seja feito no sistema ou pode ser anexado somente? Pode ser anexado somente. Eu até trouxe esse exemplo aqui. Luiz Fernando, por gentileza, tenho contratações com mais IDs. Exemplo, itens de classe 7510 e 7520. Como faço para ser na mesma dispensa? Então, nesse caso, vamos supor, você tem 3 contratações e, pelo que eu entendi, as suas 3 contratações comportariam uma única dispensa com disputa, né? Seria isso. Nessa parte aqui, licença, tá, gente? Vou voltar aqui só um instantinho. Nessa parte aqui, antes de você receber, você pode devolver aqui, tá vendo? E aí tem uma oficina que depois eu posso pedir a Michelle para me ajudar a resgatar o link, em que a gente ensina como que você desvincula os DFDs e coloca todos os DFDs juntos. Então você vai desvincular os DFDs desse ID aqui, por exemplo. Então vamos supor aqui que nesse exemplo que eu tenho aqui, deixa eu voltar mais. Aqui, ó. Vamos supor que nesse exemplo aqui, a gente tenha a 8, a 10 e a 14. Essas 3 poderiam ser somente uma. Aí você vai devolver nessas setinhas aqui. Lá no PCA, lá no PGC, você vai escolher qual delas que você vai utilizar. Ah, eu vou utilizar só a 8, a 10 e a 14 eu não vou mais utilizar. Aí você vai excluir os itens daqui da 10 e da 14 e vai adicionar eles na 8. Aí a gente tem uma oficina que nós fizemos, que depois eu peço a mim para poder compartilhar, o AK, e aí você vai pegar esses itens e colocar todos na contratação que seja conveniente para você. E aí você manda para cá e eles ficam todos no mesmo ID. Tá certo? Acho que eu respondi, né? Era isso? Acredito que sim. Aí está perguntando, esse prazo pode ser maior que 3 dias? O Ricardo Moretti. Pode.
Pode ser maior. Não pode ser inferior a 3 dias úteis, mas pode ser superior, sim. Gil, se o ETP, matriz de risco e TR forem realizados no sistema Compras.gov e incluído o ID da contratação nesses artefatos, ao publicar o contrato ou nota de empenho, o sistema irá puxar os artefatos automaticamente na publicação do PNCP? Na publicação do PNCP ainda não, eles não fizeram essa atualização. Ele fica aqui, tá vendo, nesse númerozinho? Ele tá ficando aqui. Quando você for inserir os anexos, você vai ter que anexá-los, aí eu vou mostrar aqui na parte dos anexos para vocês. E ainda não tem essa atualização, tá? Essa aqui fala do artigo, acho que 56 da 14133, né? Parágrafo 3º, se eu não me engano, que fala que após a homologação, os elementos, os artefatos da fase interna devem ser publicados no PNCP. O Compras ainda não está adaptado. Aí o que a gente sugere, inclusive, a gente também faz aqui, é colocar ou uma pasta no Drive ou dar publicidade ao processo. Certo. Luiz Eduardo, o 12 horas tem que ser no campo data, horário de início de recebimento de proposta? Na tela está no fim. Não, é no fim. Aqui, ó, fim. 12 horas, aqui, ó, meio-dia. Data fim de recebimento de proposta. 8 horas é a data de recebimento. Então, o fornecedor ele vai começar a inserir as propostas às 8 horas da manhã do dia 29. E aí ele tem até meio-dia do dia 2/10 para terminar de inserir as propostas. Meio-dia começa a disputa. Aí a disputa vai de meio-dia até às 18. Isso. Adolfo, se eu colocar a data de início 29/9 às 8h30 e a data fim de recebimento dia 2/10 às 9, que seria a data de início da sessão, estaria correto? Estaria correto, exatamente. Aí você colocando às 9 e você deixar 6 horas de disputa, vai acabar às 14. Porque você tem que lembrar que o horário que começa aqui, no horário do fim, é o horário que começa a disputa, e são 6 horas de disputa. Então, se você colocar aqui 9 horas, ou 9h30, não me lembro agora, Michele, que você falou, ele vai acabar 6 horas depois. Então, vai acabar 14 ou 14h30. Certo. O Luiz Eduardo, ele colocou assim, acho que por isso o pessoal confundiu. Acho que foi isso, então. Ela Tá bom, entendeu? eu espero que esteja menos confuso agora. Eu tentei ser o mais didática possível, prometo, gente. Darley, fornecedor não consegue adicionar proposta após o início da disputa, só dar lance? É, só dá lance, isso. Ele tem até a data fim de recebimento de proposta para inserir a proposta dele. HGSM, como proceder com dispensa sem PCA? Pois há casos em que a empresa não entregou material comprado em pregão. A dispensa é não prevista. Faz como criar uma nova? Faz como criar uma nova. Quando ela não é prevista no PCA, você faz como criar uma nova. Mas tem que justificar, né? Aí você vai inserir no seu PCA em execução e vai justificar essa inserção. Mariana, como funciona a pesquisa de preços concomitante no Compras.gov? Minha dúvida é, para licitar, não deveríamos ter uma reserva orçamentária? Se for concomitante, não teríamos uma reserva de recurso, pois não saberíamos o valor. Ai, Mariana, olha só, o que que acontece? Quando você vai fazer uma pesquisa de preço concomitante, você vai saber o valor da licitação ali na hora, né? Você não vai colocar um preço. Mas por mais que você vá saber o valor na hora, você vai ter uma noção desse valor, né? Eu sinceramente, assim, processualmente, é difícil eu te responder isso, né? Porque isso vai depender de como que funciona o modus operandi do seu órgão. Mas eu, Vanessa, né? Aí eu não estou falando aqui como uma pessoa, órgão central aqui que está passando um treinamento, assim, uma pessoa que faria, eu, Vanessa, se eu estivesse no seu lugar fazendo o processo.
eu faria um valor estimativo com base em uma pesquisa na internet. Então, por exemplo, eu vou comprar condicionador de ar, eu tenho mais ou menos uma ideia de quanto que custa, né? Nada do que você vai colocar para fazer uma pesquisa concomitante é algo que você não tenha verdadeira e absoluta noção do que não vale, né? Tipo assim, eu não tenho nem noção do que vale isso, então eu vou jogar lá. Não, você tem noção. Então você faz uma reserva orçamentária aproximada ali do que você acha que vai vir na sua contratação. Eu faria dessa forma, porque você está fazendo a pesquisa concomitante para acelerar o seu processo, para que você possa ter uma coisa mais rápida, né, mais célere, e não porque você não quis fazer a pesquisa. Porque, tipo assim, não, estou com preguiça de fazer a pesquisa, então eu vou jogar aqui para ver o que que dá. Não é esse o objetivo da, da pesquisa concomitante. A pesquisa concomitante, ela é no sentido de você acelerar o seu procedimento. Bem, ao invés de eu ter que fazer 3 pesquisas, procurar em outros órgãos e tudo mais, eu vou lançar essa pesquisa concomitante que vai me ajudar a acelerar o meu procedimento. Então, é isso. Essa é a ideia. Até porque você teve que fazer um ETP, você tem que ter mais ou menos um valor estimado dessa contratação. Então, eu colocaria mais ou menos o valor do que foi estimado ali no meu ETP. Beleza. Márcio da USP. Após a finalização e homologação da dispensa, ele colocou 107 de 2025, realizada por meio de disputa no novo divulgação de compras, o status foi alterado automaticamente para a fase externa. No entanto, não deveria ser concluído? Não é. Não, foi para a fase externa, foi para a fase da disputa. Ela vai disputar agora, vai ter etapa de lances. Posso passar para a próxima? Pode. Eu não entendi muito bem a pergunta dele, não, mas se foi isso, é porque ela vai Não, para é isso fase mesmo, Vanessa. externa mesmo. Isso. Por gentileza, Priscila Cristina, por gentileza. Essa é uma dúvida nossa também. Em algumas das oficinas anteriores, fomos instruídos de que não precisaria publicar mais no DOE, só no Isso. PMCP. Acabei de receber aqui a resposta. Eu vou só tentar descolar o número do decreto. Peraí, tá? O número do decreto. É só para contrato, tá? Esse decreto que eu falei para vocês é só para contrato, não é para dispensa, não. Então, não publica no DOE. É porque o contrato especificamente parece que tem alguma coisa ali naquele decreto que pede que o extrato de contrato continue sendo publicado no DOE. Mas resultado de licitação, dispensa, nada disso vai para o DOE mais. Wagner, empenho precisa publicar? Como? Ixi, agora a gente está saindo muito do assunto. Vamos continuar aqui, se no final a gente responde, tá? Por gentileza, tem contratações com mais IDs, exemplos. Isso aqui já foi, acho que já replicou aqui. Publicação de pregão e concorrência, em breve será nesse módulo? Sim, em breve. Em breve, assim, né, gente? É o que o pessoal fala lá do compras. Agora, se vai ser, se não vai, só eles têm que saber, né? A gente espera que sim, porque esse módulo aqui é muito melhor do que o Serfinete. Márcio, mas se desvincular o DFD do ID, vai precisar aprovar novamente, correto? Correto. Então tá, pessoal, vamos lá. O que que muda nos itens? O item, quando você vem com ele do PCA, ele vem não detalhado, principalmente se você fez ele a nível de classe ou PDM, que é o que a gente instrui quando vai fazer o PCA. Se você tiver feito ali nível de item, ele vai vir com isso aqui tudo preenchido, tá? Então, o que que acontece? Você vai ter que detalhar ele agora. Então, por exemplo, vamos lá. Quando a gente conversou sobre PCA lá no nosso treinamento e tal, o que que a gente falou? Você vai colocar que você precisa de material de escritório ou você vai falar que você precisa de caneta esferográfica, mas você não vai dizer agora no PCA se a caneta é vermelha, verde, amarelo ou roxo, certo?
Então, agora que você recebeu a sua contratação, é a hora de você detalhar o seu item. Então, vamos supor, você, no momento que você fez seu PCA, você disse assim, olha, eu vou precisar de aparelhos de ar-condicionado. Ponto. Eu vou precisar de 50 mil em aparelhos de ar-condicionado, mas eu não sei que tipo de ar-condicionado eu vou precisar. Por quê? Porque eu estou no meu momento de planejamento. Só que agora chegou o momento da execução. Então, agora no momento da execução, eu vou detalhar o meu item, tá? Então, eu estimei que eu ia precisar mais ou menos de 15 mil reais em aparelho de ar-condicionado no item 1, de R$ 1.000 aqui no item 2 e assim sucessivamente, tá certo? E agora a gente vai ver como é que a gente faz isso. Então, eu vou vir aqui no item e eu vou clicar. Eu não tenho aqui o item detalhado, eu não tenho a unidade de fornecimento detalhado, eu vou clicar no meu catálogo. Quando eu clico no meu catálogo, eu vou entrar aqui, eu pedi dentro da classe equipamento de ar-condicionado e dentro do PDM, aparelho de ar-condicionado, eu vou colocar qual é o tipo de aparelho de ar-condicionado que eu preciso. Quando eu clicar aqui nesse maisinho, aí sim eu vou definir a unidade de fornecimento e o valor unitário, tá certo? Então, quando eu faço isso, eu tenho agora que o meu item está preenchido como aparelho de ar-condicionado e eu tenho agora a minha unidade de fornecimento, tá certo? Então, depois que eu tenho isso preenchido, eu vou expandir o meu item e aí a gente tem uma novidade que é o quê? O critério de julgamento e o tipo de variação depois que eu definir o critério de julgamento. Então, isso aqui é uma novidade para o novo divulgação de compras no critério de licitação de dispensa com disputa. Por quê? Porque aqui ele vai para a seção de dispensa, de disputa, que foi o que o Márcio perguntou. Ué, não tinha que estar como concluído? Como assim ele foi para a disputa? Porque há uma disputa. Quando você vai publicar no PNCP, ele vai ficar lá 3 dias para poder cadastrar a proposta, e depois do período de cadastramento de proposta, a gente vai para a disputa, para a sala de disputa. E a sala de disputa é idêntica à que a gente tem do pregão, da concorrência, é a mesma que a gente tem para o dispensa, tá certo? Então, eu vou vir aqui em detalhes, eu vou colocar o meu critério de julgamento, se é menor preço ou maior desconto, e eu vou dizer, depois que eu colocar se é menor preço ou maior desconto, por exemplo, aqui eu coloquei menor preço, então eu vou dizer o quê? Se é percentual monetário. Então, eu coloquei, salvei, beleza. Agora aqui, ó, depois que eu já coloquei isso, eu vou definir o meu local de entrega. Local de entrega, mesma coisa do que o anterior, tá? Local de entrega. Eu vou clicar aqui, porque aí é quando eu vou definir o quê? As minhas quantidades, tá? Então, meu local de entrega, ele já vem com a minha WASG carregada, ele já vem com o meu item carregado e eu vou adicionar a minha quantidade. Coloquei a quantidade, salvei, ok, o meu item está completo. Beleza, coloquei aqui 2 quantidades, tá tudo certinho, preenchidinho, beleza. Tá. Quando eu quero adicionar locais de entrega para mais de um item, então, por exemplo, aqui eu estou falando de um item só. Aí o cara, meu Deus, desculpa, eu ia falar o cara falou, mas pega meio mal, né? O rapaz ou o senhor disse, eu posso colocar um monte de item, tipo assim, tem limite? Como que é? O limite é o céu, né? Eu posso colocar 1.000 itens aqui, o exército vai ficar felizão, porque eles fazem entregar um monte de item, mais de 1.000 itens, beleza. Vamos pensar o seguinte, eu tenho 20 itens. Já pensou eu ter que colocar um local de entrega para cada um? Cara, é muito sacal, né? Então, o que que eu posso fazer? Eu posso adicionar locais de entrega para múltiplos itens. E nisso eu vou colocar as quantidades de uma vez só. Então, ao invés de eu ficar entrando item a item, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, olha, tá vendo? Esse aqui não tem quantidade, esse não tem quantidade, esse não tem quantidade. Mas eu tenho aqui, eu seleciono o item 3, 4 e 5 de uma vez só. Vou lá adicionar locais de entrega. E nesses itens 3, 4 e 5, eu já digo quantas quantidades eu quero para cada um. Pronto, e eu venho aqui e salvo de uma vez só. Então, eu saio de uma tela que eu tinha que entrar item a item. Até esqueci o nome que ficava lá, consistente, né? Ah, tá consistente, entrar, vai estar no local de entrega, faz isso, faz aquilo. E eu saio
paradigma para outro agora. Eu agora consigo colocar as quantidades para vários itens de uma vez só, tá certo? Então, eu venho aqui, salvo e pronto. Salvei, eu já tenho aqui, ó, as quantidades para todos os itens da forma como eu queria. Vamos supor que dentro da minha contratação eu tenho que o item 1, 2, 3 vai para ser entregue também em outra camp, vamos falar aqui da USP. A USP, ela tem entrega ali no Centro Universitário, mas também tem aqui no centro de São Paulo. Então, o item 1 e 2 vai entregar no centro de São Paulo, e o item 1, 2 e 3 vai entregar também lá onde tem a cidade universitária. Ele pode vir aqui e fazer tudo de uma vez só. Não tem a necessidade de ir item a item fazendo o local de entrega, tá certo? Beleza? Aí, vamos supor que eu olhei ali e falei, nossa, mas essa minha lista tá estranha. Vamos voltar aqui só pra gente ver, ó. Ar-condicionado, 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 filtro de refrigeração. Aí eu olho e falo, nossa, esse filtro aqui não tem nada a ver, ele tá aqui no meio. Eu queria que ele tivesse lá pro último. Como que eu faço? Eu posso mudar esse item de ordem. Então, alterar o item de ordem na lista. Eu venho aqui, nesse meu item, eu clico aqui, ele vai tirar o número, eu vou escolher o número que eu quero que ele vire na lista. Item 5. Quando eu clicar na gaivotinha aqui, esse filtro de refrigeração, ele vai passar a ser o item 5. E aí o que era 5 vira 4, que era 4 vira 3, que era 3 vira 2, e a ordem, a lista, ela se reorganiza, tá certo? Então, isso você pode fazer, depois de você lançar, você pode fazer para quê? Para você deixar o seu grupo melhor, para você deixar os seus itens mais organizados. Então, é uma forma que o sistema tem de colocar, de te dar a possibilidade de você reorganizar os seus itens ainda depois de você lançar. Então, você não precisa mais ficar naquela agonia de ficar ali olhando e de repente você vê que um item não ficou legal, tem que excluir para poder colocar aquele item lá no meio para poder depois lançar os itens novamente, tá? E, por fim, a criação de grupos, que não tinha para a dispensa, que agora tem. Então, eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, o item 1 e 2. Eu vou criar um grupo. E aí, o que é importante deixar claro aqui? O critério de julgamento do grupo tem que ser o mesmo para todos os itens daquele grupo, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, ar-condicionado de 9 e 18 mil BTUs. O critério de julgamento aqui vai ser menor preço. Ótimo, maravilha. Eu criei o meu grupo, o grupo 1 está criado aqui, valor e tal, tudo certinho. Quando eu vou criar um novo grupo, eu posso adicionar a um grupo ou eu posso criar um novo grupo. Então, vamos supor que eu criei esse grupo 1 aqui, mas eu esqueci de adicionar um item. Eu poderia vir aqui, selecionar e adicionar. Ah, vamos supor que eu quero criar um grupo 2. Eu venho aqui, seleciono e faço a mesma dinâmica. Selecionei e criei o grupo 2. Tá certo? Então, eu posso ter grupos e itens isolados. E isso não faz com que tenha nenhum problema. Eu posso ter da mesma forma que eu podia ter lá no CELGNet também, tá bom? O que é importante a gente lembrar é que o grupo tem que ter o mesmo critério de julgamento. Beleza? E aí chegamos nos anexos. Vamos lá. Os anexos, você pode ter os artefatos vinculados, que alguém me perguntou se eles iriam depois para o PNCP. Não vão, tá? Você fez os artefatos no Compras Gov, você pode vir aqui nos artefatos vinculados, vincular esses artefatos de boa, eles vão ser publicados, mas eles não vão para o PNCP depois automaticamente, não, porque o sistema não está adaptado para isso. Ou você pode anexar o documento físico. Anexou, você vai ter que colocar, por enquanto, 2 tipos de artefatos, que são o aviso de contratação direta e o ato que autoriza a contratação direta. Vanessa, por quê? Porque o sistema agora exige esses 2 artefatos. Se vocês me perguntarem, eu vou falar para vocês que eu entendo que a dispensa com disputa exige o aviso de contratação e a dispensa sem disputa exige o ato que autoriza a contratação direta. Eu, Vanessa. Mas o sistema está exigindo esses 2 arquivos. Eu já entrei em contato, a gente já abriu um chamado aqui para poder perguntar, para entender se é isso mesmo,
você vai ter que ficar esses 2 arquivos, porque, assim, a meu ver, a nosso ver aqui, né, depois que a gente olhou e tal, a gente entende que teriam que ser divididos, teriam que ser esses 2 documentos divididos. Mas, nesse momento, o sistema está pedindo. Então, o que a gente pode fazer da nossa parte, a gente fez, que é abrir um chamado lá e fazer essa reclamação, vamos dizer assim. Mas, nesse momento, a gente precisa que sejam anexados realmente esses 2 documentos. Só esses 2? Não, vocês podem anexar todos os documentos que vocês quiserem, mas para a dispensa, vocês vão anexar esses 2 documentos, que é o aviso de contratação, que é equivalente ao termo de referência, né, o aviso de contratação, e o ato que autoriza a contratação direta, que é o ato da autoridade competente de vocês dizendo, ok, pode ter essa contratação direta. Tudo bem? E os responsáveis também não mudou, a gente sempre vai ter que ser quem é o responsável pela contratação direta e quem é a autoridade a competente que autorizou essa contratação. Feito isso, a gente parte para divulgação, e aí na divulgação é aquela velha história que eu sempre falo, não vou cansar de repetir para vocês todas as vezes. Confiram, porque uma vez divulgado, vocês só vão poder mexer a título de retificação, tá? Ato de retificação, evento, né? Ato não, desculpa, evento de retificação. Então vejam, confiram tudo, data de início, data de fim, prazo, se é preferencial, se não é, o objeto, os grupos, os itens, se vai ter, se tem os anexos, se está tudo certinho. E aí, estando tudo certinho, é só clicar aqui, divulgar a contratação, e aí vocês têm o ID do PNCP aqui para vocês poderem consultar depois a contratação de vocês. Beleza? Era isso que eu tinha para hoje, Michele e demais. Como E temos muitas perguntas ainda no chat, muitas. Legal, vamos lá, a gente tem um tempinho ainda, né? temos um Edson, tempinho. o Edson, ó, eu tô na pergunta das 14h28 ainda, hein? Olha só. Meu Deus, vamos lá. Esse prazo para o recebimento de proposta, eu não posso especificar somente para um dia? Ou seja, no mesmo dia do recebimento? Não, porque o decreto, ele exige que sejam 3 dias úteis, no mínimo 3 dias úteis, então a gente tem que obedecer ao decreto. Sim, Não isso. isso não é uma coisa assim, o sistema que está pedindo, entendeu? Então, é uma regra do decreto de contratação direta. Vou pegar ele aqui. Isso. Luiz Felipe, cadastrei uma dispensa com disputa pelo novo divulgação. A disputa ocorreu, porém foi necessário anular a dispensa. A dispensa já foi anulada e homologada no sistema. Porém, no novo DC, a contratação segue em contratações encerradas. Nesse caso, a contratação não vai retornar para a aba Contratações minha WASG para que eu possa refazer a compra? Ou, nesse caso, precisarei criar uma nova contratação? Você vai precisar criar uma nova contratação, porque você não vai poder reaproveitar o número desse ID. Você vai precisar lançar uma nova contratação, ela vai ficar como encerrada mesmo. Maurício, acho que ele está voltando um pouquinho, tá? Deve ser alguma pergunta que a gente já tenha respondido. Então, o que está sendo dito é que onde acaba o recebimento de proposta é onde inicia a fase de lances? Isso Aí. aí. Edson, sobre a resposta da Vanessa do decreto 67, que trata da publicação lá do Diário Oficial. O pessoal também já colocou aqui no chat, já para Já facilitar. colocaram o decreto? Legal. Que ótimo, eu ia até pegar e colocar, deixa eu ver se é o mesmo, Mi. É 67717, de 25 de 5 de 2023. Isso, 67717, isso mesmo. Maravilha, é esse mesmo, gente. Muito obrigada para quem colocou, hein? Cleiton, o horário de fim de recebimento de proposta inicia às 12 horas e tem duração de 6 horas. E nesse tempo ocorre além do horário de expediente. Fica para o dia seguinte ou precisa ser durante o horário? O que acontece? Não vai ficar para depois do expediente, não, porque ela encerra às 18 horas impreterivelmente.
Então, vamos supor, meio-dia, né? Mais 6h18. Então, acaba às 18. Encerra às 18 e acabou. Aí você vai ter que suspender para fazer os outros trâmites de aceitação e tudo mais no outro dia. Mas a disputa em si, ela acaba assim, a disputa da dispensa, ela não é assim, igual o pregão que fica aquele negócio de 2 minutos, ou que vai ter tempo aleatório, não. Ela encerra mesmo. Deu 6 horas, tum, acabou. Quem deu lance deu, quem não deu, não deu. Entendeu? Ela não tem nenhuma diferenciação, não. Acabou o tempo, acabou a disputa. Então acaba às 18 horas impreterivelmente. Certo. Samantha, pode-se continuar utilizando o antigo DC para marcar dispensa? Não, não pode. Tem que fazer por esse mesmo. No caso da pesquisa concomitante, se for constatado que o valor cobrado na licitação esteja muito acima do preço do mercado e o fornecedor não aceitar negociar o preço, podemos fracassar a licitação por esse motivo? Deve. Deve fracassar. Ó, essa questão da fase externa, tá? Eles estão perguntando de novo. Tá. Mesmo após a homologação e a adjudicação, continua com esse status e não fica como encerrada? Não, após a homologação e adjudicação, ela fica encerrada. Não muda nada, porque assim, ó, antes, quando você lançava na tela laranja, ela ia para configurar a sessão pública, certo? Ficava lá em configurar a sessão pública até a abertura da sessão. Quando abria a sessão, ela ia, e quando acabava, ela ia para encerrada, correto? É homologada e adjudicada. Eu não lembro agora qual é o status efetivamente. Se não tiver assim, é porque está com problema. Aí você tira um print da tela e manda lá no Fale Conosco que a gente olha para você. Agarrou em alguma coisa, deu um bug aí quando você estava passando de um momento para o outro, e aí realmente pode ser algum erro do sistema. Mas ela fica como homologada, adjudicada, porque encerrada, gente, só fica quando é sem dispensa. Quando é com dispensa, ela fica adjudicada, homologada, ela fica homologada, se eu não me engano, tá? Certo. Eu posso confirmar aqui. Seção de materiais, deve ser de algum hemocentro, tá? Tá. José do Hospital de Mirandópolis. Com relação à quantidade no Ciasvinet, não é possível lançar a quantidade quebrada, exemplo, os gases medicinais, a quantidade é 4,5. Tamanho do cilindro. Nesse novo sistema, é possível lançar dessa forma? Não, sabe por quê? Vou te falar uma coisa. O gás medicinal, principalmente, ele é um item que você vai ter que mudar a sua unidade de medida. Então, assim, o problema do número quebrado não é o lançamento no Compras Gov. O problema do número quebrado é o empenho, na hora de você fazer esse empenho, porque você não vai ter como empenhar 4,5 alguma coisa, entende? Então, isso aí vai dar problema para frente. O que que acontece? Quando você vai fazer, você vai ter que mudar a sua forma de medida. Então, por exemplo, se você está fazendo em cilindro 4,5, um cilindro de 4,5 litros, por exemplo, aí você vai ter que mudar para 4.500 mililitros, por exemplo. Entendeu? Você vai ter que mudar essa forma de medida, para não ter que colocar número quebrado. Eu já passei bastante por isso com gases medicinais. Já comprei bastante também. Então, assim, eu sugiro que você reveja a unidade de medida que você está usando. Porque também tem a própria empresa, né, que vende com valores quebrados. Então, eu sei que é bem complicadinho, mas eu sugiro que você coloque a unidade de medida pela mínima unidade que você puder. Entende? Não sei se eu consegui explicar. Saulo Mesquita está perguntando. Os eventos ainda serão realizados pelo Ciasvinet? Não, pela novo divulgação. Ali naquela abinha tem 3 pontinhos. Naqueles 3 pontinhos tem evento, tem os eventos. Certo, Eu posso colocar no último slide, eu ponho lá, eu coloco o evento para vocês verem onde que fica. Tá, Letícia, nos itens, pode repetir o mesmo número de item mais de uma vez? Porque a Não. descrição completa do item estará no TR?
Ah, eu não mostrei para vocês o apelido não, que eu coloquei. Deixa eu mostrar aqui rapidão. Espera aí, Mi, rapidão. Vou mostrar um segundinho. Ó, aqui, ó, digite o apelido. E aí, como os aparelhos de ar-condicionado eram praticamente todos iguais, eu coloquei um apelido para cada um. Aí, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó, 9.000 BTUs, 18.000 BTUs, 24.000 BTUs, tá vendo? Então, você tem como identificar dentro da sua lista, você pode colocar os apelidos do item que você quer colocar. Então, você pode colocar o código igual, por exemplo, aqui não, acabou não tendo um código igual. Se você está falando do código do item, não tem problema nenhum. Você pode usar o mesmo código, desde que, vamos supor, um exemplo, você está colocando mesa redonda. A mesa redonda com a mesma largura, a mesma altura, só que no seu termo de referência, o número 1, a mesa é azul, e no número 2, a mesa é vermelha. Então, tudo bem você usar o mesmo código, tudo bem? Porque a mesa tem as mesmas medidas, a mesma largura, a mesma altura, o mesmo comprimento, mesmo tudo. Então, você pode usar o mesmo código, esse aqui, 397101, se é isso que você está me perguntando. Agora, o mesmo número, tipo número 1, número 1, número 2, número 3, não. Mas o mesmo código você pode. E aí, para você diferenciar, para ficar melhor para você, você pode usar o apelido, para você poder trabalhar melhor dentro do sistema, tá? Agora, o código, sim, você pode usar, não tem problema nenhum. O seu termo de referência vai fazer as diferenciações necessárias. Acho que a Camila está com a mão levantada. Isso. Ô, Vanessa, sabe o que eu Eu, ia pedir para você? O pessoal está perguntando, porque assim, no novo DC, a licitação, a dispensa encerrada, quando você vai na aba Contratações Encerradas, ela fica na situação fase externa. E quando você olha na área de trabalho, a licitação aparece como homologada. essa Isso. situação aí, ela é uma situação que fica lá no PCA, essa situação que vocês estão falando. Deixa eu mostrar para vocês aqui na minha tela. Vocês estão vendo aqui? Aqui é o PCA, tá? Então, quando você vem aqui na formação do PCA, aprovados e tal, vocês têm essa situação aqui. E aí, deixa eu pegar aqui o 2025, que eu acho que vai ser mais fácil, tá vendo, ó? A situação aprovada, edição, encerrada, divulgada. Então, quando você coloca quando ele coloca lá em fase externa, provavelmente deve ser para dizer assim, que ela foi para a fase externa. Eu entendo que vocês estão falando que, como ela já está homologada no final, lá no finalzão, deveria estar encerrada. Mas como ela aqui, esse encerrado aqui, por exemplo, é, pode ser da dispensa sem disputa, talvez eles ainda não criaram um status. Eu posso pegar esse print aí e tentar mandar lá para a gente pode tentar mandar lá para Brasília para chamar a atenção deles. Talvez eles não perceberam, viu? Pode ser? A Tá, pode Edna deixar. também até fez essa observação aqui e falou disso. Eu acho que talvez eles não perceberam que não mudou do fase externa, mas assim, fiquem tranquilos. O que me preocuparia é se aqui, nesse lugar aqui, ó, tivesse em fase externa. Quer ver? Deixa eu colocar aqui, ó. Se aqui, nessa parte aqui, opa, aqui, ó, se aqui não tivesse homologada, aqui é que tem que estar ok para vocês, tá bom? Se aqui tiver homologada, encerrada, é isso aqui que importa. Isso aqui que vocês têm que se preocupar. Agora, no quadro aqui, quando vocês têm aqui a parte do novo DC, nesse quadro aqui, não tem problema não. Vou entrar aqui no novo DC. Por exemplo, aqui, ó, cotações em andamento, né? Essa aqui foi divulgada. Aí depois que ela rodar e tudo, que ela tiver aqui, por exemplo, igual tá essa aqui, fase externa, é porque ela tá publicada, ainda não foi finalizada. Se ela não tiver encerrada, que é o que eu acho que vocês estão esperando ver ela como encerrada, não tem problema. Assim, né? Por enquanto, vamos ver se eles fazem alguma atualização do sistema. É isso, né, Cá? É, é isso É mesmo. isso mesmo. Que ela está Pode me chamar. encerrada,
Então, teoricamente ela está encerrada, mas tá vendo essa aqui, ó, data fim de recebimento das propostas, 16/9, já passou. E ela está encerrada, mas ela não tá dizendo se ela foi, Status, por né? exemplo, anulada, revogada, né? É isso aí. Só vi uma do Baltazar aqui, vou falar Tá. com ele aqui, ó. Aquelas contratações não previstas no PCA deverão ser criadas no novo DC conforme orientações. Tive a experiência de criar uma contratação, a qual seria realizada através de pregão, porém no novo DC não apresenta opção para pregão. Isso, Baltazar, o pregão ele tem que ser lançado no SEASGNet, mas você deve lançar no PGC as contratações não previstas no PCA. Então, você vai lançar no PGC, ele vai criar aquele IDzinho ali para você poder deixar ele registrado no seu PGC, mas o pregão realmente você vai lançar no SEASGNet. Tem que lançar sim a contratação no PGC, tá? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas quando o pregão vier para cá, a gente vai conseguir executar também por aí, pelo novo DC, igual a gente está fazendo agora com dispensa com disputa. Bate o olho aqui e vê a perguntinha dele. Ai, gente, desculpa. O apelido é só para organização da gente de contratação ou aparece fornecedores? Não, cada um tem o seu. O fornecedor também tem como dar apelido para ele também. Cada um vê só o seu. Tá? O órgão vê o próprio e o fornecedor vê o que ele deu para ele lá. Cada um tem a sua área de apelidos. Então tá, Entendi. gente, muito obrigada mesmo pela atenção. Espero ter ajudado e a gente volta em breve, tá bom?